Olá, caros alunos! Estamos hoje aqui para estudar as especificidades da ação pedagógica com bebês na disciplina de Educação e Cuidados. Então, vejamos alguns dados históricos sobre o atendimento da criança de 0 a 3 anos no Brasil. A Constituição Federal, em 1988, instituiu que o Estado deveria garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade para crianças de 0 a 6 anos. Até esta data, as constituições visavam somente as condições assistencialistas. A nova Constituição contempla não só o amparo, mas também a educação. Então, vejamos que até essa data, o que prevalecia era a visão assistencialista de atendimento à criança nessa faixa etária de 0 a 6 anos, mas sobretudo de 0 a 3, visando dar um suporte às famílias que precisavam que as mães trabalhassem e acreditando-se que grande parte do atendimento deveria se focar apenas nos cuidados à criança, sem uma perspectiva pedagógica que contemplasse toda a ampla gama do seu desenvolvimento emocional, cognitivo, físico e social. Então, a partir da Constituição de 1988, a gente abre um espaço para se pensar também na educação como algo de direito às crianças e também ressaltando os aspectos pedagógicos envolvidos. Na Constituição de 1988, então, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos. Ocorre uma mudança de visão dos direitos das crianças. Na época da definição, a visão era que as crianças deveriam ter uma vaga na creche e na pré-escola para que os pais trabalhassem fora. Após 20 anos, a ideia é que as escolas de educação infantil, além disso, devem cumprir as funções de garantir o bem-estar das crianças, da família e dos profissionais envolvidos. Vejamos o que ocorre a partir das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil de 2009. As funções da escola de educação infantil segundo esse documento. Função social: acolher, cuidando e educando, dividindo com as famílias o processo de formação de crianças de 0 a 5 anos, construindo valores como a solidariedade e o respeito, além de aprender a conviver com diferentes culturas, identidades e singularidades, mantendo a autonomia de cada um. Função política: formar a cidadania das crianças, preservando os direitos sociais e políticos de cada uma delas. Além disso, conceder às mulheres o direito à maternidade. Vejamos a função pedagógica: espaço onde ocorra ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, prezar pela ludicidade, a criatividade, a sensibilidade e a liberdade de expressão por meio das manifestações culturais e artísticas. Quem são os bebês nessa perspectiva? A definição para bebê em nossa cultura pode ser sinalizada pela capacidade de andar com desenvoltura e falar pequenas frases. Por muito tempo, os bebês foram descritos como indivíduos frágeis, incapazes e imaturos. Graças às pesquisas e novos conhecimentos, hoje os bebês são vistos como seres com alta complexidade genética, munidos de reflexos e competências sensoriais, vigorosos em suas relações sociais e cognitivas. O bebê é um ser único. A conexão entre o afeto, intelecto e motricidade é forte e isso faz com que ele seja um indivíduo singular. Atualmente, a tarefa de acolher esse pequeno ser no nosso mundo é dividida entre a família, a escola e outras pessoas de seu convívio. A escola de educação infantil é, nos tempos atuais, um auxílio primordial na tarefa de cuidar e educar os pequenos.
Vejamos como a Escola de Educação Infantil está estruturada. Segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, a Escola de Educação Infantil é definida como a instituição aberta às famílias e à comunidade. Oferece o direito social inerente a todas as famílias. Tem como objetivo fornecer o bem-estar a todos. O foco na criança, oferecendo uma experiência de infância intensa e qualificada. Espaço de vida coletiva. Lugar para experimentar, aprender e construir relações afetivas. Aspectos primordiais na educação de bebês na Escola de Educação Infantil. Os bebês são protagonistas da sua própria história. Possuem direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira e à convivência e interação com outras crianças. Defesa do reconhecimento, valorização e respeito à diversidade social e cultural. Igualdade de oportunidades referentes à educação, rompendo com qualquer preconceito relativo à idade, posição social, gênero, região, linguística e religião, além do racismo. Valorização das relações interpessoais, interação entre crianças e adultos, construindo a identidade pessoal e coletiva das crianças. Educação de bebês na escola. Os profissionais selecionam as práticas de cuidados e educação que consideram primordiais para o bem-estar dos bebês. Estabelecer uma relação afetiva com as famílias e a comunidade local. Assim, oferece ao bebê a oportunidade de ampliar o seu universo pessoal e interagir com universos bem diferenciados. Atendimento do ponto de vista coletivo, já que o individual é papel da família. Projeto político-pedagógico, utilizando princípios legais, gestores, pais, funcionários e professores instituem os princípios educacionais para auxiliar na constituição de referenciais e ações. Vejamos as propostas curriculares. As propostas curriculares para os bebês devem contemplar o acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação de diferentes linguagens. Vivenciar o currículo não somente com atividades dirigidas, mas também utilizando as experiências pessoais e a interação com diferentes linguagens e situações. As linguagens gestuais, verbais, plásticas, musicais e suas formas de expressão, de comunicação e de produção são extremamente importantes para a constituição da criança como sujeito. O currículo deve contemplar o desenvolvimento da criança como um todo, concebendo as dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural. Este currículo não pode ser algo engessado, utilizando aulas ou exposições verbais. É necessário apurar o olhar e fazer uso de práticas sociais que ampliem as vivências das linguagens e possibilite as experiências com o corpo, desfrutando das brincadeiras e da relação com o outro. Essas serão as bases para os conhecimentos futuros em relação ao patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Vemos nessa perspectiva o quanto é importante o educador estar atento a um desenvolvimento que contemple a criança de uma maneira globalizada, pensando em estratégias para organizar o ambiente, as rotinas, os conteúdos, o currículo de um modo geral, a atender às necessidades básicas da criança nessa faixa etária. Então, pessoal, fica aqui o nosso apelo para que atentem a essas qualidades importantes do desenvolvimento da criança, para que leiam os documentos voltados à educação infantil, sobretudo aqueles que resguardam o direito da criança de 0 a 3 anos a um atendimento pedagógico de qualidade e não apenas a uma leitura assistencialista do seu desenvolvimento.
ok? Na próxima aula falaremos mais a respeito do papel do professor, da função do professor neste importante segmento do atendimento infantil à criança de 0 a 3 anos. Um abraço e até mais.